Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, idealizador aqui do canal Espírita Renovação, escritor espírita e terapeuta. E hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante. Pessoas que se convertem ao Espiritismo. O Espiritismo não é uma doutrina proselitista, de arrebanhar pessoas, objetivar arrebanhar pessoas, porque a gente entende que o conhecimento espírita um dia estará também nas outras religiões. Como afirmou o filósofo Leon Denis, o espiritismo é o futuro das religiões. Por ser uma religião natural, assentada sobre bases naturais, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. E é muito interessante que algumas pessoas, mesmo nascendo em grupos, em famílias de outras religiões, muitas vezes tradicionais, quando atingem um certo entendimento, um certo despertamento espiritual, encontram no Espiritismo as respostas. Repito, este vídeo não objetiva diminuir religiões, mas falar de verdades espirituais, de realidades, de conceitos que estão presentes em todas as religiões e que o Espiritismo vem revelar, tirar o véu. Eu quero falar de uma pessoa, uma escritora muito querida para mim e amiga também, embora o nosso contato seja muito pequeno, a gente se falou poucas vezes, é a companheira Sara Nousiainen. É uma autora espírita que escreve de uma forma muito singular. Eu gostaria de ler um pouquinho a biografia dela. Para quem não conhece a obra da Sara, os livros excelentes, em linguagem muito direta, unindo conceitos importantes da teologia, da Bíblia, à luz do Espiritismo. E Sara é um desses espíritos que, mesmo sendo filha de pastor, não encontrava respostas que atendiam às suas ânsias mais profundas, à sua racionalidade, ao seu espírito já desperto, e que veio encontrar no Espiritismo essas respostas. E isso é muito interessante. Vou ler um pouquinho da biografia dela. Sara Nousiainen nasceu na Finlândia em 1938. Naturalizada brasileira, vive no Brasil desde 1939. Filha de pastor da Igreja Adventista, Sara nunca conseguiu entender os conceitos de um Deus temperamental que às vezes se comportava de forma injusta e cruel. Na adolescência, teve o primeiro contato com os conhecimentos espíritas por influência de seu irmão, que estudava doutrina. No Espiritismo, Sara encontrou explicação lógica para as contradições religiosas que tanto a inquietavam. Anos mais tarde, decidiu abraçar a doutrina, tornando-se uma incansável divulgadora do Espiritismo. Além de escritora, com 12 livros publicados, é jornalista amadora, radialista, teatróloga, roteirista e produtora de vídeos e CDs. O livro é da época dos CDs, com abordagem terapêutica. Em 1984, ajudou a instituir e foi a primeira presidente da Fundação Bezerra de Menezes, creche que acolhe crianças carentes em regime integral. Então, alguns dos livros da Sara: A Missão Virtual, Práticas para o Bem Viver, a transição está pedindo mudanças, Crescimento Interior, Ensinando Valores Humanos. Então, sempre um conteúdo assim de humanização, de espiritualização, muito sério e muito bem escrito. Eu estou relendo o livro Chegou a Hora e Agora, que fala da transição planetária, mostrando caminhos para transitarmos por esse período difícil, delicado, com consciência e com espiritualidade. É muito bom, ver esses trabalhadores, esses espíritos assim que despertam e começam a trabalhar e a ajudar outras pessoas a também despertarem. E o trabalho dela é um trabalho muito consciencioso, uma linguagem muito direta que alcança todo mundo, falando do espiritismo, falando de espiritualidade.
Na medida que o ser vai despertando, ele vai, independente de em que contexto familiar, religioso ele se encontre, ele vai compreendendo essas verdades maiores que esclarecem a vida. E saindo dos guetos religiosos, né? Eles transcendem os guetos religiosos. Então isso é muito interessante, o poder da vida espiritual interior. E cada vez mais nós teremos pessoas de todas as religiões abraçando essas verdades eternas, como a reencarnação. Segundo o professor José Reis Chaves, um dos maiores biblistas espíritas, querido amigo, autor do livro A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, 50% dos irmãos católicos acreditam na reencarnação. Se você é católico e está me assistindo, coloca aí se você acredita ou não na reencarnação. E 20% dos batistas norte-americanos também se declaram reencarnacionistas, segundo o professor José Reis Chaves, que ele escreve em um dos seus livros. Então, paulatinamente, a humanidade vai ascensionando, vai despertando, rompendo os casulos dogmáticos e irracionais do fundamentalismo religioso e compreendendo o amor de Deus, a misericórdia divina, a justiça também de Deus, que o Espiritismo elucida de forma tão clara e tão convincente. É muito bom termos essa doutrina, particularmente também foi ela que me deu o entendimento da vida, porque até então não conseguia conceber um Deus iracundo, um Deus vingativo, um Deus que punia com chamas infernais e eternas a fragilidade da criatura humana ainda em despertamento. Foi no Espiritismo que eu entendi que justiça e misericórdia caminham juntos através da lei biológica da reencarnação. E que todos nós estamos na Terra caminhando rumo a dias melhores, às vezes parando um pouco a marcha, mas jamais retrocedendo, porque todos nós somos lucigênitos, filhos da grande luz que é o Pai Celestial. Estudemos, busquemos um núcleo espírita, ou mesmo se dentro da sua religião você se sente bem, busque o conhecimento espírita. Ele pode te ajudar a entender ainda mais a sua própria religião, encontrar essas verdades que libertam e o amor que felicita. Se inscreva aí no canal, estamos quase atingindo 9.000 inscritos, né? Eu conto com você e compartilhe este vídeo com alguém que busca o caminho espiritual, que é o caminho para a felicidade, para a plenitude. Conto com você. Compartilhe com uma pessoa o vídeo. Você estará nos ajudando. Muita paz.